A paz do Senhor, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José de Souza e hoje eu vou trazer aqui a mensagem para vocês no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Muitos, nessa mensagem, muitos frisam aqui o propósito de Deus de mostrar a veracidade, a santidade de um homem chamado Jó. Mas hoje eu vou trazer a mensagem de uma forma diferente e nós vamos passar lá para 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 12 até o 15, e nós vamos ler agora. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, melhor dizendo, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que eu quero trazer para vocês neste dia? Como nós podemos observar lá no livro de Jó, a palavra de Deus diz que os filhos de Deus foram perante a ele, ali se mostrar perante a ele em adoração, ou mostrando ali o relatório, do que estava acontecendo, porque assim é feito, acredito eu. Mas a Bíblia fala que no meio deles, dos filhos de Deus, estava Satanás. Satanás, ele foi ali, diante de Deus, no meio dos filhos de Deus. E a Bíblia fala que, acredito eu, que nem aqueles anjos que ali se consideravam filhos de Deus, ali se relata como filhos de Deus, eles tinham noção de que Satanás estava no meio deles. Porque aqui, como fala, no versículo 14 de 2 Coríntios 11, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vocês observem que como aconteceu tudo. A Bíblia fala que Satanás enganou 1/3 da parte dos anjos, os quais Deus os lançou fora do céu, fora do seu domínio, fora da sua casa, do seu reino. E aqui a Bíblia ela faz uma interpretação entre nós também. Paulo aqui ele cita pessoas que se dizem apóstolos e não são. Pessoas que se dizem mensageiros da palavra de Deus e não são. São pessoas que estão entre nós, mas não são como nós. São pessoas que falam do Messias, mas com interesse, com outro propósito, com um propósito de até mesmo tirar a visão daqueles que querem a salvação. Porque se você observar hoje as igrejas, elas funcionam de várias maneiras. Mas o principal, o primordial de todas as igrejas é bater em cima de oferta, é bater em cima de dízimo,
é bater em cima de prosperidade material. Você observa que a maioria das pessoas, quando elas chegam a ir a uma igreja, ela já vai no seu estágio terminal. É onde ela perdeu o emprego, ela perdeu a saúde, ela perdeu o convívio social, ela perdeu a alegria de viver, ela perdeu praticamente tudo. Aí ela busca Jesus, aí ela busca uma igreja, aí ela busca um lugar onde Deus possa restaurar tudo que ela perdeu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus restaura o que você perde. Pelo contrário, a Bíblia fala assim, tu tem que perder mais ainda. Porque aquele que perde a sua vida, ganha-la-á. Olha que diferença de restituição. Ah, eu quero restaurar meu casamento. Deus pode? Pode. Deus quer? Quer. Mas qual o princípio disso? Qual foi a natureza do término de você destruir o seu casamento? O que você usou como subterfúgio para que isso viesse a acontecer e hoje você está buscando a Deus para uma reconstrução? A Bíblia ela dá respaldo para todas as coisas. E ela mostra aqui, no sentido figurativo, que esses falsos profetas eles vão te enganar. Eles vão persuadir você de uma maneira que você vai, ao invés de buscar o reino, buscar a salvação, você vai buscar um controle pessoal, você vai buscar uma riqueza pessoal, você vai buscar algo que não condiz com a salvação. O Paulo aqui ele deixa bem escrito, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Quando Deus observa ali Satanás no meio dos filhos de Deus, eu acho que ali naquele momento os filhos de Deus devem ter pensado assim, olha, ele estava aqui junto com a gente e nós não percebemos. Assim são muitos pastores, assim são muitos obreiros. Tem uma aparência de santo, mas se você observar a vida desta pessoa, não tem santidade, não tem qualidade de obreiro, não tem qualidade de salvo, mas eles estão ali. Eu observo quando você chega na casa do Senhor, os obreiros eles não estão voltados a uma alma necessitada. Porque se você parar para observar, se eu der o meu dízimo, eu sou bem aceito. Se eu não der o meu dízimo, eu já não sou bem aceito. As pessoas colocam aquelas pessoas de menos valor para escanteio, como a palavra que também já fala sobre isso. Se você lá em Coríntios aqui também fala sobre isso. Botando ao canto as pessoas de menos destaque. Quem são essas pessoas de menos destaque? São aquelas pessoas que não ajudam financeiramente. Porque se você observar hoje no Evangelho, aquela pessoa pode estar em adultério, mas se ela é boa dizimista, o pastor fala, não, a gente tem que suportar, porque tudo é o tempo de Deus, no tempo certo Deus vai fazer a libertação, nós não podemos lançar essa alma fora. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre lançar fora sim. A Bíblia fala que se seu irmão pecar, você tem que chegar e corrigi-lo. Se ele não atentar à correção, você tem que chamar 2 ou 3 testemunhas e corrigi-lo novamente. Se ele não atentar à correção, a Bíblia fala que você tem que levar diante da igreja. Para que essa pessoa possa ter mais uma oportunidade de se consertar. Não é ficar passando a mão porque ele é dizimista, não é ficar passando a mão porque ele é uma boa ofertante, não. Se você observar no Novo Testamento, a Bíblia nem fala em dízimo. Me perdoa, pastores, vocês que pregam dízimo, que pregam salvação através de dízimo. Não. O dízimo é só uma parte que se
faz como oferta. Porque lá em Atos 4, a Bíblia fala sobre um homem chamado José, que ele vendeu a sua herdade, doou tudo aos pés dos discípulos. Ele tinha que vender a sua herdade, então, e dar os 10%, a Bíblia falando, então. Não, José pegou, vendeu sua herdade, e ali ele tirou seus 10% e dizimou aos apóstolos, e os apóstolos fizeram daqueles 10% ali repartir aos pobres. Mas a Bíblia não classifica a oferta de José como um dízimo, mas sim como uma oferta voluntária, uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, uma oferta que ele viu a necessidade do momento ali, que aquelas pessoas estavam ao redor passando necessidade. Quando Jesus chega para aquele jovem rico, ele fala: o que você quer? Ah, eu quero a salvação. Você pratica todos os mandamentos? Ele diz: pratica. O próprio Jesus dá testemunho dele e diz: bem sei que o fazes. Quer uma aprovação maior do que essa? O próprio Jesus Cristo falando: você é fiel? Como Deus deu aqui testemunho, nós demos aqui em Jó, que Deus deu testemunho de Jó. Isso é uma coisa fora do comum, uma coisa que não é para qualquer pessoa ter Deus como testemunha dizendo: você é, e eu estou contigo. Então nós podemos analisar, irmãos, que em todos os momentos nós temos que observar que o dinheiro não é ponto de salvação. O dinheiro não é chave para a salvação. O dinheiro é aquilo que vai ajudar a manutenção da obra. Lógico, quem tem igrejas alugadas vão ter, né, suas despesas. Há uma necessidade de ter, né, o tal do dizimista, que a Bíblia não cita isso no Novo Testamento. Tudo bem, concordo. Mas não fazer desse tal dizimista, tá, um pecador dentro da igreja, abafando os seus pecados porque ele é um bom dizimista, porque ele é um bom ofertante. Não. A Bíblia relata que temos que ter testemunho em tudo, de todas as formas. Não só no dízimo, na oferta, que a Bíblia, como eu digo, não vou bater nessa, vou sempre bater nessa tecla. Não existe dízimo. Existe aquela oferta voluntária que a pessoa dá de bom grado porque ela vê a necessidade da obra. Porque se você observar, Paulo aqui ele fala sobre aqueles que ajudaram ele. Ele fala sobre aquele que aqui diz que Caia ajudou eles. Mas ele diz que ele não queria ser pesado aos irmãos. Então, quando a pessoa ela diz não quero ser pesada aos irmãos, é porque ela não quer sobrecarregar ninguém para poder ficar sustentando ela. Ele fazia do jeito dele, ele procurava pregar o evangelho com amor, com pureza, com sinceridade. Por isso ele falou: não vou trazer falso testemunho, não vou trazer peso à igreja. Porque quando você fica sustentável pelo povo, sustentável pela igreja, não é bom, não é. É digno o obreiro de receber. É digno, Paulo fala aqui também. Se você ler aqui no início, você vai ver que Paulo fala sobre o salário. Mas é digno, melhor, prazeroso, melhor, é pregar a palavra sem ganho algum. Que também está escrito aqui, você vai ler. Coríntios 11, pode começar a ler do início, você vai ver os falsos profetas, os falsos apóstolos. Mas o que a Bíblia relata é que, mesmo você sendo digno do seu salário, você não tem que ser pesado aos seus irmãos. Você não tem que fazer disso um subterfúgio para você ficar acomodado. Ficar ali comendo do bom e do melhor e ver a membresia tudo passando necessidade. Não é dessa forma. É como a palavra diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Por que chama essas pessoas de obreiros fraudulentos? Porque ao invés de receber o tributo, né, como se fala, o dízimo, como se fala,
a oferta, como se fala, e repartir aos pobres, como está em Atos 4, eles pegam para si próprio, para benefício próprio, para suas luxúrias, suas vanglórias, mas não para benefício do povo, para benefício da igreja. Ontem eu ouvi uma irmã falando, o pastor fez um carnezinho para comprar fogão, para fazer comidas para dar aos pobres. E onde está entrando o dízimo dessa igreja? E onde está entrando a oferta dessa igreja? Que tem que fazer carnezinho para poder comprar fogão? Irmãos, quantos membros de igreja não tem nem o fogão direito para poder cozinhar sua comida, fazer seu alimento? E tem pastores aí que tem fogões elétricos, fogões de última geração, enquanto a sua membresia está passando necessidade. Tem muitos que falam, pastor, você não vai crescer no teu ministério dessa forma. Eu não estou preocupado em crescer em ministério. Eu estou preocupado em quando eu for me apresentar como os filhos de Deus, está lá em Jó, se apresentar diante do Pai, ele não me ver como viu Satanás. Ele não olhar para mim e me ver como Satanás. Ele me vê como filho de Deus. É dessa forma que eu quero chegar diante dele. E é dessa forma que eu vou pregar esse evangelho. Não estou preocupado com membresia. De ter 10, de ter 200, de ter 1 milhão. Mas que as que estiverem comigo como membro de Cristo, que sejam pessoas tementes, pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas que valorizam o próximo, que valorizam o suor de cada um que estiver ao seu redor, não querendo cobiçar nada alheio, mas sim buscar a união perfeita, a graça perfeita, a vontade perfeita, o apostolado perfeito para a glória daquele que vive e reina para sempre, o Criador do céu, da terra e do mar, Yahweh. A Ele toda honra, a Ele toda glória, porque Ele é o único para todo o sempre. Assim seja. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essa mensagem possa ir de encontro com as suas necessidades espirituais para crescimento na presença daquele que te criou, daquele que te fez, daquele que te formou, desde agora e para todo o sempre. Assim seja.